Mais uma vez aqui iniciando uma transmissão teste pelo Instagram. Teste porque se não aparecer alguém aqui, algum espectador, eu encerro. Eu tenho vários temas sempre na minha cabeça. E se aparecer alguém, eu falo. Grande baterista, meu amigo, te agradeço aí pela audiência, ainda que seja breve. Eu vou deixar aqui rapidamente um pensamento. Vamos falar sobre o tema do momento no Brasil, que não é a pandemia, não é a crise econômica, não é a crise política, é o BBB. Por que eu vou falar sobre o BBB? Mas não é sobre o BBB especificamente, mas através de um programa de televisão, de um reality show, que tem muita audiência, mas independente disso, ali, embora muitos podem pensar e julgar que tudo ali é planejado, tudo é treinado, é ensaiado, é forjado, aonde tem ser humano, tem sentimento, tem emoção, tem reação. Ainda que existam algumas coisas produzidas para ter um resultado, um efeito, eu acredito que sim, que onde tem pessoa, pode ter reação verdadeira, né? Atitude, comportamento que realmente expressa o sentimento da pessoa. E no caso de um programa de televisão como esse, para dar um exemplo, ele reflete a sociedade brasileira em primeiro lugar, assim como qualquer instituição, qualquer grupo de pessoas, qualquer movimento social, qualquer partido político, empresa, enfim, são estratos da sociedade. E onde tem pessoas, tem relacionamentos, tem sentimentos, tem paixão, tem ódio, tem raiva, pode ter mágoa, pode ter falsidade, pode ter sinceridade, pode ter honestidade, pode ter manipulação. Isso faz parte. Então não vamos demonizar um programa, nem demonizar uma rede de televisão e muito menos demonizar as pessoas. Porque pessoas são julgadas e hoje em dia está na moda essa coisa do cancelamento. Se a pessoa prega alguma coisa que ela acredita, ou dá uma aula, ou diz, eu acho que deve ser assim assado, ou então diz, eu aprendi isso e isso na vida, basta um deslize e ela tiver uma atitude que contraria aquilo que ela falou, ela é julgada, ela é lançada na fogueira virtual. Será que as pessoas estão olhando para si mesmas? A Bíblia já fala, julgue o homem a si mesmo. Por que eu consigo lidar com esse tipo de situação sem sair apedrejando a pessoa, no sentido figurado da palavra? Porque eu tenho meus erros e olho primeiro para mim mesmo. Eu não sou santo, não sou perfeito, não me considero, não quero nem que me considerem. Mito, guru, como que eu vou dizer? Alguém a ser seguido plenamente, os exemplos. Se eu tenho algumas coisas boas, agradeço, fico feliz por isso. Mas quando fizer alguma coisa errada, der um mau exemplo, que eu não seja condenado por isso, assim como eu procuro não condenar as pessoas por seus erros pontuais. E mesmo quando a pessoa tem um comportamento que não é aprovável, né, não é louvável, são seres humanos que podem vir a ter a consciência daquele erro, virem a se arrepender e terem uma mudança de comportamento. Com exceção de sociopatas, psicopatas que realmente não mudam, porque a disfunção, o distúrbio, vamos colocar assim, dessa pessoa está aqui. Está neurologicamente falando, é impossível de se mudar. Entendeu? Então não vamos esperar que um assassino em série ou que alguém que comete um feminicídio, tendo um histórico de agressão às mulheres, de machismo, de comportamento agressivo, de racista, dificilmente essa pessoa vai mudar. Mesmo assim, com exceção desses casos de psicopatas, sociopatas, que todo mundo pode mudar. Vamos dar chance à pessoa, porque todo mundo erra. Principalmente quando a pessoa está confinada. Principalmente numa família, num ambiente de trabalho, numa escola, num curso, numa igreja, onde pessoas convivem com mais intensidade, ciclos de amizade, vizinhança, condomínio, seja o que for, onde há esse contato mais frequente, mais intenso e profundo, há mais chances do conflito, porque vem à tona as falhas, os defeitos, as manias das pessoas. E as coisas positivas acabam não sendo valorizadas e ficam meio de lado, porque o que incomoda
a gente tende a valorizar mais do que aquilo que agrada, do que aquilo que é positivo. Então eu tenho muito cuidado nisso. Então assim, se um professor dá uma aula e ele em algum momento na sua vida cotidiana ele faz ou fala algo que contraria aquilo, você não deu aula falando sobre aquilo, mas ali é o programa de aula, ali é o que está no livro, ali é o que está no cronograma, ali é o que está no planejamento. Pode ser que ele não concorde plenamente com aquilo, mas ali está no programa. Um pregador, um pastor, um padre ou alguém de uma outra religião, ao fazer seu sermão, ao discursar, ao palestrar, ao pregar, ele fala os ensinamentos, aquilo que ele acredita, os princípios e valores. Mas na sua vida dia a dia, ele é uma pessoa que tem emoções, tem temperamento, tem personalidade, e às vezes a reação foge ao nosso controle e não conseguimos o tempo inteiro sermos coerentes com aquilo que nós defendemos, acreditamos ou pregamos, porque somos humanos. Diferentemente de um hipócrita demagogo que prega algo, diz, siga meu caminho, faça o que eu estou fazendo, veja o meu exemplo, e descaradamente na sua vida privada, cotidiana, ele vive totalmente em desacordo com aquilo, porque ele não acredita naquilo de verdade. Às vezes ele só prega ou fala ou discursa aquilo porque aquilo faz parte do papel ou de um negócio ou de um plano político ou de poder, seja o que for, de manipulação para alcançar seus objetivos. Mas de verdade às vezes ele não acredita nisso. Então vamos ter cuidado ao julgar, porque quando você julga, você será julgado da mesma forma. Então assim, julgar não é proibido. Julgar atitudes. Você errou comigo, aquela pessoa cometeu um erro. Ainda que seja um crime, ela tem que ser julgada pelo crime, para pagar pelo crime, e não ser massacrada definitivamente para toda a vida como se fosse uma pessoa inferior às outras, como se fosse de categoria inferior, ou como se aquele erro dela representasse toda a essência dela e ela nunca mais tivesse a oportunidade de mudar. Já está condenada para sempre a ser rotulada por aquele erro. Então, isso é muito sério, tá? O que me ajuda a pensar assim, eu costumo pensar assim, e sempre que eu tenho a oportunidade de falar, a maior parte das coisas, a maioria dos meus aprendizados na vida não vieram por ensinamento de pai, de mãe, de família, não fui na escola, faculdade, curso, palestra, ou alguém me ensinando, alguém me orientando. Foi ou através das minhas próprias experiências e erros e acertos, e muito por conta de observação. Muito tempo que eu passei meio sozinho, meio solitário, meio recolhido, meio recluso, meio introspectivo, não sendo tão interagindo tanto com as pessoas, ou não sendo tanto sociável, sendo mais fechado, vamos colocar assim, mas eu estava sempre pensando, analisando comportamentos das pessoas, analisando o mundo, a natureza, analisando os contextos do momento, analisando aquilo que eu estudei, que eu li, que eu aprendi, que eu ouvi, ia juntando as peças, juntando com a minha experiência de vida, e isso ajudou em muito, tá? Então, tanto coisas técnicas, por exemplo, eu faço manutenção de computadores, lido um pouco com informática, mas a maior parte do meu conhecimento nessa área não foi nos cursos, fui autodidata, aprendendo, experimentando. Hoje em dia temos a internet para aprender. Nas questões sociais, fiz faculdade de ciências sociais, mas grande parte do que eu aprendi foi observando, analisando, tá entendendo? Refletindo, questionando, e os relacionamentos me ajudaram, tá entendendo? Todo tipo de relacionamento. Eu fui aprendendo na prática, muito mais do que na teoria. Então isso me ajuda a ter esse pensamento. Não julgue para não ser julgado. Vamos acolher, vamos ser mais humanos. O mundo já está tão difícil, tanta violência, guerras, pandemia, doenças, corrupção em todos os níveis, das famílias, às empresas, às igrejas, aos partidos, aos governos, em todo lugar onde há relação entre duas pessoas, pode haver ali corrupção, mentira, crime, falsidade, manipulação e por aí vai. Mas eu procuro sempre fazer o quê? Nunca julgar mal precipitadamente. A Bíblia também fala sobre isso. O amor, ele não suspeita mal. Se você ama de fato, você primeiro vai acolher, vai esperar o melhor da pessoa, até que ela te prove o contrário. Não significa que após ela te provar o contrário, errar contigo, você vai jogá-la na fogueira. Mas não faça esse pré-julgamento. Eu vejo muito isso. Uma situação
que passa diante da pessoa, ela já interpreta a pior cena possível, o pior cenário, a pior hipótese. Um exemplo mais básico que eu costumo falar é o seguinte: você passa por algum conhecido seu na rua ou do outro lado da calçada, ou até do mesmo lado, às vezes você tem a nítida impressão de que a pessoa viu você ou sabia que você estava passando por ali ou encontrou em algum lugar e a pessoa não te cumprimentou, mas você também não cumprimentou-a. Mas qual é a tendência? Depois você comentar com alguém: fulano ou fulana passou por mim, fingiu que não me viu. Por que a pessoa pensa logo isso? Que foi ignorado, que a pessoa fingiu, ou seja, já julga a falsidade da pessoa. Por que aquela pessoa teria motivo para fazer isso? Pode ser verdade, mas muitas das vezes é uma impressão que você tem. E se ela teve a mesma impressão? Se ela percebeu você e também pensou: fulano ou fulana também não falou comigo. Ou seja, vão ser duas pessoas fazendo um julgamento errado um do outro. Então, se você não pode comprovar aquela situação, tirar a dúvida, tirar a prova, confrontar, não faça pré-julgamentos de situações, daquilo que você não tem domínio e conhecimento, e muito menos de pessoas. Vamos ter mais empatia, vamos ser mais solidários, vamos dar o exemplo na prática. Ainda que você considere que faça tudo certinho, seja uma boa pessoa, e todo mundo ao seu redor comete falhas, procure ter cuidado, porque quando você errar, você vai ser julgado com o mesmo peso daquele que você julgou as pessoas. Então, é isso que eu queria deixar aqui. Não faça esse pré-julgamento, principalmente se você vem com um discurso de moralidade, de ética, de religiosidade. Se você é cristão ou não, mas que geralmente tem esse valor, esse princípio, dê o exemplo, não julgue para não ser julgado. Porque se você julgar de forma justa, ok, parabéns para você. Mas e se você estiver errado? Você corre um grande risco de estar condenando a si mesmo. Porque quando você julga errado, e se for para condenação, você está se condenando. Se você julga errado absolvendo, parabéns, porque você não teve um olhar do pior da pessoa, não fez um pré-julgamento a condenando, esperando o pior da pessoa, julgando ela como uma pessoa ruim, de mau caráter, etc. Você tem um bom coração. Então, se você estiver errado dessa forma, é bom para você, porque você significa ter um bom coração. O erro está na pessoa, o problema vai ser dela depois. Agora, como você julga errado para o mal, condenando a pessoa, se você estiver errado, você está se condenando. A Bíblia também fala sobre isso. Por que eu sempre cito a Bíblia? Porque mesmo que eu não esteja lendo a Bíblia todo dia, meditando todo dia, frequentando a igreja, culto, participando de seminário ou de curso de teologia, eu estou o tempo inteiro refletindo naquilo que eu já li e aprendi, meditando, sim, o tempo inteiro, todo dia. Assim como oração, eu um dia aprendi que você, para orar, não necessariamente está na igreja, no culto, ou no templo, ou em grupo, ou num lugar específico para o evento, oração, muito menos falar em voz alta, que todo mundo veja, de gravar e publicar. No teu pensamento, você pode estar em oração 24 horas por dia, não porque você tem que dormir, mas o dia inteiro, o pensamento, pedindo proteção, agradecendo, pedindo pelos outros, perdoando, não julgando, não criticando, tendo empatia. Isso aqui, ó, ninguém está dentro da sua mente, então você pode orar o tempo inteiro e ninguém vai saber que você está orando e nem precisa. Porque para mim até essa exposição exagerada da suposta fé, espiritualidade, religiosidade pode ser um grande erro, porque muitas vezes a pessoa acaba ultrapassando o campo, a linha que divide a fé honesta, sincera, para a vaidade, para o orgulho. Isso é muito perigoso. Então, não julgueis para que não seja julgado. Um abraço com Deus. Se cuide, não espere o pior dos outros, pense o melhor dos outros, mas esteja assim, preparado para quando for decepcionado, você ter uma boa reação, mas uma reação racional. Porque tanto paixão quanto ódio nos cegam, nos fazem perder a linha, nos fazem perder o domínio, o controle das emoções e acabar cometendo um erro. E se você julgar de forma equivocada, injusta, você será cobrado por isso. Um abraço, fique com Deus.